2, 3 e... Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Modelando Jesus. Eu estou aqui com a minha querida irmã Audacélia. Bom dia, bom dia, bom dia. Alegria, alegria, alegria. Estamos aqui nesse novo tempo, um dia extraordinário para você e toda a sua casa. Hoje vai ser um Modelando Jesus atípico, diferente. Fala aí, Alda. Então, nós estamos ao mesmo tempo, né? Hoje, dia 5 de dezembro, estamos na conferência Águia Mãe. Então, nós resolvemos fazer essa gravação prévia para vocês. Estamos publicando no horário normal do Modelando Jesus, mas, ao mesmo tempo, estamos lá na conferência Águia Mãe. Se você ainda quiser ir para lá, dá tempo. Vem para cá também, vai para lá também. Assiste Modelando e depois vai para lá. Vai ser maravilhoso esse dia onde nós estamos selando a identidade real dos filhos e filhas do Senhor. Amém, amém. E nós estamos hoje na live 14, não é isso? Isso, Atos capítulo 14. Que fala sobre caminhos, caminho aberto. Então, o caminho está aberto para você vir para a conferência Identidade Real, como a Alda disse, dá tempo. Eu acabei de saber que eu vou ter 2 participações especiais aí. A Alda estava compartilhando as ferramentas maravilhosas que ela também vai fazer, né? Temos algumas participações aí do Bruno Vitorino, da Ieda. Fala aí, Alda. Então, a Ieda é a presidente do Ministério AME, que é Mães Intercessoras, e tem um projeto lindo de mães aqui em Atlanta. E nós temos também a Companhia Rema de Artes, com algumas ministrações com teatro, dança e música. E temos também algumas participações surpresas, que eu não vou revelar aqui, mas algumas pipocas, assim, de 5 a 7 minutos, de pessoas que vão aparecer de surpresa lá, pessoas que vocês vão amar, com certeza. Renata André, com toda essa unção e ministração de ferramentas especiais para práticas, né, para que você não perca o que você vai receber, que está recebendo lá na conferência, e a nossa amada Ana Paula Valadão, que é nossa convidada especial aqui dos Estados Unidos também, já tenho certeza que vai derramar uma unção muito forte sobre nós. Bom, então, se você quer estar conosco, você pode vir para a conferência e você pode assistir o Modelando Jesus, né? Essa live de hoje que vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube, ou se você entende que esse não é o seu momento de participar dessa conferência, fica conosco que a gente também vai estar aí ao vivo no chat, se revezando, toda a equipe do Modelando Jesus para conversar com você também no nosso Telegram. Então, vamos para o nosso estudo de hoje, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Como Deus ministrou no meu coração nesse estudo de Atos, capítulo 14. Eu fiquei quase uma manhã conversando com meu marido sobre o que Deus falou comigo, assim, sabe, de uma maneira tão profunda. Primeiro já começa pelo título, Caminho Aberto. E a PPF, que direção você está tomando? Que direção você está tomando? A gente vai estar, né? Eu tenho falado sobre identidade, a Alda sempre fala sobre identidade, a nossa conferência é sobre identidade. E nessa sua identidade, quem é que está no controle da sua vida? É você ou você está deixando seu barco à deriva? Quem é que está na direção da sua vida? É você ou é outra pessoa que está direcionando a sua vida? Ou a sua vida está como um barco desgovernado, como um carro desgovernado? Então, pense sobre isso. Lembre-se que Deus pode estar no controle, mas você está na direção. Ele não vai falar para você, ele fala para você ir para uma direção, mas quem vai nessa direção é você, não é ele. Ele não te leva força a nada. Deus não é um Deus, né, de força, nem de violência. Então, ele aponta o caminho, o Espírito Santo nos dá a direção, mas quem de fato vai por esse caminho é você, sou eu. Então, o que a gente tem feito com a nossa vida? Só aí já dava uma live inteira, né? Nessa reflexão. E assim, o que Deus tem falado muito, né? Eu tenho trabalhado essa semana toda, essa palavra caminho, né? Ela tem a ver com o meu propósito de vida, que é abrir caminhos, assim como João Batista abriu o caminho, preparou o caminho para que Jesus
viesse, eu vejo que Deus também traz isso muito forte na minha vida. Quantas e quantas vezes eu estou ali ajudando a construir um caminho, a estabelecer uma ponte entre as pessoas e seus objetivos, e isso realmente tem sido muito forte na minha vida, até compartilhando com vocês algo assim, né, que é uma evidência, né, desse meu propósito, desse meu chamado. Uma vez a gente estava voltando, Alda, de uma igreja de Teresópolis, eu e meu marido, né, a gente foi lá assistir o Luciano Subirá, ele era o lançamento do livro dele, Nada Mais Importa, e na volta eu estava muito cansada, tinha ministrado o curso naquele dia e tal, e eu adormeci no carro, né? Eu confio no meu marido na direção ali, e eu adormeci. Quando eu acordo, ele estava perdido. E é raro isso acontecer, né? Meu marido sempre sabe os caminhos e tal. E aí eu acordei e eu virei e falei assim, Zé, onde que a gente está? Ele falando, eu não sei, eu acho que ele devia estar pensando muito na vida. E aí ele falou, você descobre aí. Eu abri o GPS na mesma hora, ajudei a restabelecer a rota, recalcular a rota, coloquei no caminho certo de novo e voltei a dormir. Plena! E aí, como eu faço metáforas de tudo que acontece na minha vida, eu vi que eu sou muito assim mesmo. Quantas vezes eu ajudo as pessoas a, a, a reajustarem suas rotas, né? Quando eu conheci meu marido, ele não tinha se formado ainda na faculdade, eu sempre o incentivei a se formar, e tantas outras coisas, né? Os meus filhos também, os meus familiares, meus amigos, o quanto eu ajudo pessoas a encontrarem os seus caminhos, né? Caminhos que vão levar à prosperidade, à felicidade plena, enfim. E principalmente levar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Jesus. Ele é o caminho, e é isso que a gente está fazendo aqui. Ele sendo o caminho, a gente precisa modelar muito ele, porque ele é o caminho. Então, essa mensagem de hoje, essa live de hoje, ela é muito especial, ela tocou muito profundamente o meu coração. Só compartilhar nessa introdução com você. Glória a Deus. Eu quero cantar um cântico, né? Sempre começamos com esse momento na presença do Senhor. E eu peço que você feche seus olhos, que você experimente um pouco da presença de Deus enquanto eu canto essa canção. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, Cristo Senhor, e declaramos a Ti o nosso amor, Cordeiro de Deus, Te magnificamos, Te entronizamos, Rei da terra e céus, pois Tu és digno de honra e louvor. Só Tu és digno de força e poder. Levantamos nossas mãos a Ti, adorando o Teu nome, Cristo, Rei da terra e céu. Pois Tu és digno, pois Tu és digno de honra e louvor. Só Tu és
força e poder. Levantamos nossas mãos a ti, adorando o teu nome, Cristo, Rei da terra e céu. Te entronizamos, Senhor Jesus. Declaramos que de norte a sul, de leste a oeste, em todas as línguas, povos, raças e nações, tu estás assentado no trono, reinando soberano. E só tu és digno, Senhor Jesus. Só tu és digno de honra, de glória, de louvor, adoração. Tu és digno. Senhor, encha essa casa, encha essa atmosfera onde estão os meus irmãos e minhas irmãs. Vai, Espírito Santo, vai enchendo, vai soprando. Oh, que eles possam perceber a presença manifesta do Senhor neste lugar. Porque tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus eterno. Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E nós te amamos. Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Pessoal, então vamos lá. Live 14, caminho aberto. Que direção você está tomando? Bom, a primeira parte, né, de Atos, capítulo 14, fala em Icônio. Uhum. E aqui fala da viagem de Paulo e Barnabé, né, para Icônio. E eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eles faziam tudo do mesmo jeito. Judeus e não judeus se convertiam. Os judeus que não se convertiam atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo lá falando com coragem a respeito de Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem sobre a graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores estavam divididos e eles se reuniram para maltratar e matar a pedradas os apóstolos. Paulo e Barnabé, sabendo disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades vizinhas, para anunciar o evangelho. E aí vem uma outra parte que fala, né, dessa viagem para Listra e Derbe. E lá tinha um homem que estava sempre sentado porque ele era aleijado dos pés. Ele nasceu assim, ele nunca tinha andado. Esse homem, ele ouviu as palavras de Paulo. E olha que interessante, Paulo viu que ele cria que poderia ser curado. E aí o que Paulo fez? Paulo olhou firmemente para esse homem e disse em voz alta para ele se levantar e ficar em pé. O homem pulou de pé e começou a andar. O povo viu aquilo e achou que eles fossem deuses e mandaram matar animais para sacrificar para eles, para os apóstolos. Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas e explicaram que eles eram homens comuns como eles, que eles não eram deuses, né? E que estavam ali para que abandonassem exatamente essas coisas que não serviam de nada. Pediram para que eles crescem no Deus vivo. Mas, mesmo assim, eles tiveram dificuldade para que eles não sacrificassem os animais. Alguns judeus que tinham vindo de outra cidade, com o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram Paulo, achando que ele estivesse morto para fora da cidade. Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou, voltou para a cidade e, no dia seguinte, foi para Derbe. Depois, né, a volta para Antioquia da Síria. Paulo e Barnabé fizeram muitos seguidores em Derbe e depois eles voltaram para outras cidades. Eles animaram os cristãos e davam coragem para eles ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam os presbíteros, oravam, jejuavam, entregavam a proteção do Senhor. Eles continuaram viajando até retornarem ao local onde haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que estavam terminando.
Quando chegaram, contaram como Deus abriu o caminho para a conversão dos não-judeus e ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Isso é o resumo do capítulo 14 todo. Eu acho importante, sabe, assim, eu recebi um depoimento, dessa semana, de uma pessoa falando assim, nossa, eu li a Bíblia e eu não entendi a Bíblia. E eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho lido a Bíblia, né, na versão NTLH, e eu leio e depois eu fico pensando, como eu contaria o que eu li agora para as pessoas? De uma maneira, como uma história. E foi isso que eu fiz, assim, normalmente eu faço isso para mim, e hoje eu senti de compartilhar com você, né, com vocês, essa maneira, assim, de fecha os seus olhos depois de você ler. O que você entendeu? Qual é a história? Qual é o enredo? O que é que está acontecendo? E depois, porque eu vejo às vezes as pessoas lendo muito rápido a Bíblia. E Deus, ele fala com a gente na entrelinhas. Ele vai falar com você na interpretação do que você está lendo. Então, não fique com pressa de sair lendo para dizer, eu já li Atos todo, eu já li o livro. Não, sabe? Se dedique um tempo para você entender, para ouvir a voz de Deus. A gente tem falado tanto sobre isso. E eu leio e releio várias vezes. Às vezes eu vou numa outra versão para ver se tem uma outra tradução que talvez traga uma revelação a mais para mim. Então, a nossa proposta de estar lendo um capítulo por semana é para que você se dedique nesse capítulo, reflita sobre ele, porque tem algo específico para você, que Deus vai falar diretamente com você. Eu sei que Deus tem usado, né? Assim, nós temos sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a sua vida, mas creia que tem coisas que Deus vai falar diretamente com você, assim como tem falado comigo, assim como fala com a Alda. Então, eu vou passar para a Alda trazer, né, também esse contexto geral de Atos 14, e depois a gente vai estar trazendo para vocês as 7 tags poderosas. Eu espero que você já esteja aí com seu caderninho, com seu papel, com a sua caneta, para anotar tudo que Deus vai falar e já está falando com você. Isso mesmo. Atos capítulo 14, obviamente, a consequência, a sequência do capítulo 13, onde Paulo e Barnabé foram enviados como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. E tanto que Paulo e Barnabé, nenhum dos dois, fazem parte dos 12 originais discípulos de Jesus, mas foram chamados de apóstolos. Então, é algo que às vezes quebra aquela noção, não, só pode ser apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus originais. Não, Paulo e Barnabé foram chamados apóstolos porque a palavra apóstolo significa enviado. Eles foram enviados para anunciar o reino de Deus para os gentios, para todas as nações, conforme Jesus nos enviou. E eles foram enviados debaixo de oração, de jejum, e foi o próprio Espírito Santo quem falou, separai-me, Paulo e Barnabé. E eles foram, então, para Antioquia, né? Para Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia, que são dois extremos, são duas cidades diferentes. E aqui, começando aqui em Icônio, fala a mesma coisa aconteceu. Que mesma coisa? Os sinais, maravilhas, conversões, pessoas que se uniram ao evangelho, mas, ao mesmo tempo, perseguições. Tanto os milagres quanto as perseguições aconteciam simultaneamente em todos os lugares que eles percorriam. E ali não foi diferente. Paulo e Barnabé, quando eles entraram com tanta autoridade, eu acho lindo quando fala o versículo 1 aqui, né? De tal maneira, falaram de tal maneira. Então, anunciar o evangelho de tal maneira que causa um impacto tão grande. Eu acredito que nós somos chamados para isso, falar de tal maneira, com tanta vida no nosso coração, com tanta alegria, com tanta certeza, convicção e entendimento da experiência que nós vivemos e simplesmente compartilhar dessa experiência, porque o evangelho que nós pregamos não é um evangelho de cognição apenas, de informação, é um evangelho que nós experimentamos, nós temos visto e vivenciado o poder de Deus na nossa vida. Eu tenho inúmeros testemunhos, Renata, André tem inúmeros testemunhos da vida de Jesus em nós, da vida do Espírito Santo em nós. Então, é por isso que nós falamos de tal maneira, que os judeus e não judeus creram. Eu acho que a gente já podia destacar a primeira tag, que ela fala exatamente desse primeiro versículo, né? Então, fala aí. Anota aí, gente, a primeira tag, fale de tal maneira
a ponto de crerem. Fale de tal maneira a ponto de crerem. Seja da palavra de Deus, ou seja do seu trabalho, ou seja daquilo que você está defendendo aí como tese. Fale de tal maneira a ponto das pessoas crerem, se inspirarem pelo aquilo que você está dizendo. Olha esse versículo que a Alda destacou aqui. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Como é que você tem verbalizado aquilo que você acredita? Aquilo que está no seu coração? Você tem falado no monotom? Ou você tem falado de uma maneira que realmente alcança as pessoas? Fale de tal maneira, essa tal maneira que transborda, essa tal maneira que vem como uma flecha que acerta o alvo, sabe? Seja da palavra de Deus, ou seja de qualquer outra coisa que está no seu coração ardendo. Fale de tal maneira, o que é tal maneira para você? Perceba isso. Deus nos usa, nós somos instrumentos nas mãos de Deus de tal maneira que vai impactar o outro, até mesmo às vezes no nosso olhar, no nosso agir, porque falar não é só palavras. Falar é como você se posiciona. Muitas vezes um gesto que você faz, a maneira como você se arruma, vai de tal maneira impactar o próximo. Então, falou muito isso ao meu coração, porque o que acontece? As pessoas acham assim, eu vou falar por mim, né? Muitas vezes eu fico lá buscando estratégias novas, e Deus foi falando para mim, eles fizeram a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só que é essa tal maneira que vai fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Então, cuidado para você, às vezes, não ficar buscando diferentes maneiras, toda hora buscando coisas novas, e perdendo a sua essência, perdendo aquilo que, de fato, é. Gente, é aquela frase que ela adora, que eu sempre digo. É na simplicidade que o extraordinário acontece. Ô, Glória! Essa palavra é para mim, hein? Sabia? Eu vi, às vezes, preocupada com isso, preocupada com aquilo outro, quando o extraordinário de Deus, ele veio na simplicidade, a tal maneira, é simplesmente deixar fluir aquilo que já transborda dentro de nós. Então, é isso aí. Nossa, estou sentindo tanta presença de Deus aqui, você está falando para mim, eu estou aqui preocupadíssima com as coisas da conferência, querendo fazer mais e melhor, e o Espírito Santo vai falar assim, que faz o que você faz, seja quem você é, e simplesmente abre a boca de tal maneira. E outra coisa que agora o Espírito Santo queimou no meu coração, Renata, de tal maneira, é a maneira como Deus nos amou, né? Deus amou o mundo de tal maneira, é total entrega, é tudo, entregou o próprio filho, ou seja, entregou o que tinha de mais precioso, é uma entrega muito grande, a entrega extraordinária, e eu acho que nós duas temos essa característica, né, de entrega extraordinária, a gente sempre se doa completamente, ninguém fica se economizando aqui na entrega, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do poder do Espírito Santo que está aí com você, que está em mim, que está em você, e nós estamos falando aqui, liberando esse amor de Deus para você de tal maneira que você seja transformado e não apenas impactado, o impacto que passa, não é o impacto que passa, é o impacto que vai permanecer, é o forte impacto emocional que vai transformar o seu mindset, a sua maneira de pensar e também a sua maneira de agir e reagir. Você vai ser como Jesus, porque nós estamos aqui fazendo o quê? Modelando Jesus. Aleluia, de tal maneira. Eu amo você de tal maneira. Meu Deus, que analogia maravilhosa que você fez agora. Viu? Realmente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que sensacional. Essa palavra agora também falou meu coração. Eu acabei de postar, né, um vídeo que eu tirei do devocional que eu fiz terça-feira no nosso Modelando Jesus, onde eu falo exatamente isso. O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Que a gente possa ensinar, sobretudo, o amor, né? E essa é a tal maneira. Às vezes a gente fica preocupado em ficar ensinando um versículo X, Y, Z, quando, na verdade, o que a gente tem que ensinar é a essência, são os princípios de vida. E, sem dúvida, o amor. Amei, amei. Glória Bom, a Deus. vamos para a tag 2 ou você vai Vamos continuar? lá.
Vamos para a tag 2. Então, vamos para. Galera, anota aí, ó. Tag 2. Dê o poder de fazer milagres e maravilhas. Repara que no versículo 3 está dizendo o quê? Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio. E adorei que você falou isso, Alda, dos apóstolos, que não eram os 12, eram os enviados. Realmente, você parado para pensar nisso e fez muito sentido. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem, a gente já falou sobre isso, né? Falar com coragem, então essa tal maneira é uma maneira com coragem, com ousadia, com autoridade, a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira. Como? Pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Olha, eu achei esse versículo, eu li e reli esse versículo milhões de vezes. Eu falei assim, Deus, olha só, os milagres e maravilhas, né? Esse poder de fazer os milagres e maravilhas era uma evidência de que aquilo que eles estavam anunciando, que aquela mensagem, ela é a mensagem da graça, ela é verdadeira. E eu tenho orado muito nesse sentido. Falei assim, nossa, Deus, né? Aqui no Modelando Jesus, o quanto ele tem nos capacitado, né, Alda, assim, com esse poder de realmente realizar milagres e maravilhas. Quem sou eu, sabe, no meu natural para fazer as coisas que a gente vem fazendo aqui no Modelando Jesus? Realmente, assim, é algo que a gente percebe que é isso, sabe? A mensagem que a gente tem levado, ela é genuína. Ela realmente é a mensagem da graça, é a mensagem verdadeira. E quando a gente está nesse cerne, o que acontece? Deus traz o poder, né? Ele dá esse poder. Então, que a gente possa também conceder às pessoas esse poder de fazer milagres e maravilhas. E aqui no Modelo de Jesus, a gente tem feito muito isso. Deus tem nos ensinado a abrir caminhos, assim como esses apóstolos fizeram, abrir caminhos para as pessoas, para que a manifestação desse poder de milagres e maravilhas também aconteça. A gente está aqui no devocional, né, com um time maravilhoso, Neuzi Pantera, a Juliana, a Ieda. Então, assim, quantas pessoas, Karine, que também, né, veio com uma palavra poderosa, o quanto Deus tem capacitado pessoas com esse poder de realizar milagres e maravilhas. Por quê? Porque a mensagem ela é verdadeira e genuína. Então, que a gente possa parar de ficar numa coisa de que esse poder é só para a gente e poder conceder poder à própria conferência Identidade Real. A Alda poderia estar conduzindo sozinha, mas não, Deus mostra para trazer outras pessoas, dar voz para essas pessoas, porque o Espírito Santo que está em mim está em você, né? E assim, enfim, de Deus. Fantástico, né? Então, o nosso chamado, aqui como nós estamos modelando Jesus através da vida dos apóstolos, é falar com coragem. E falar com coragem, falar de tal maneira, a respeito de quê? O que eles falavam? A respeito do Senhor Jesus. Eles não ficavam falando de si mesmos, eles ficavam falando do Senhor. Primeira coisa, o senhorio, ou seja, o governo de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus. E eu sempre trago isso aqui, a adoração entroniza. A adoração estabelece trono, estabelece quem tem o governo, quem tem o direito e a autoridade legal da nossa vida. Nós entendemos de onde viemos e quem tem o direito de nos governar, como a Renata trouxe aqui no início. Deus está no controle de tudo. Ele entregou o comando na sua mão, a direção da sua mão, mas ele espera que você o quê? Que você ouça a direção do Espírito Santo, porque você confia no amor. Ele é todo amor por você. Como é que você pode não confiar na voz daquele que te ama tanto, que entrega até mesmo seu próprio filho? Se Deus, Romanos 8 fala isso, se Deus não poupou Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por amor a você, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, falar com coragem a respeito do Senhor Jesus, para nós que conhecemos a Jesus, é muito fácil, porque é simplesmente derramar aquilo que é vida para nós. E o Senhor mostrava. Então, nós falamos e ele mostra.
Nós falamos, ele mostra. Nós falamos, ele mostra. Você profetiza, ele traz a realidade. Você proclama, os sinais acontecem. Você fala, os milagres vêm. Você ordena e os milagres acontecem. O poder de Deus está nos seus lábios e no seu coração, nos meus lábios e no meu coração. Quando nós cremos verdadeiramente que aquilo que o Senhor Jesus falou é a verdade, nós nos unimos a ele, nos alinhamos a essa frequência dos céus, que eu costumo sempre falar sobre isso, né? É a adoração e alinhamento, adorar a frequência da terra com a frequência dos céus, e nessa unidade nós podemos falar e Deus age. O agir não sou eu, mas o falar é a minha responsabilidade. O anunciar é a minha responsabilidade. O mover, o agir, os milagres, isso é obra de Deus, é o Espírito Santo que faz. Mas nós estamos aqui para isso, e eu quero chamar você a essa responsabilidade. Fale e dê também autoridade para outros, porque essa unção pode ser transferida. Os dons podem ser transferidos, a unção pode ser transferida. Eu posso declarar em nome de Jesus, recebe da unção que eu tenho, da unção de cantar louvores, de profetizar através de cânticos, de palavras proféticas, a unção que é de ter sede e fome de Deus para poder abrir esse caminho para que Deus possa fazer milagres e maravilhas. E é fantástico, Deus está chamando. Eu creio que nós estamos nesse último avivamento, onde a igreja vai, sim, viver esse poder de Deus de uma forma extraordinária. Amém, amém. Gente, para isso, vem a tag 3. Olha só, eu ainda refleti muito sobre isso. Diz assim, ó: fuja de quem quer te maltratar. Essa é a tag 3. Fuja de quem quer te maltratar. Aí você vai falar assim, mas Deus não nos deu um espírito de covardia, porque foi isso que eu pensei, não sei se você pensou também. Deus não nos dá um espírito de covardia, como é que eu vou fugir? E aí eu refleti muito sobre isso, eu busquei sobre isso em Deus, né? Essa tag foi tirada do versículo 5, 6 e 7, e eu vou ler para você. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o evangelho. O que Deus falou no meu coração foi o seguinte: para que você vai ficar insistindo num contágio social ruim, onde só tem gente ali querendo passar a perna em você, querendo puxar o seu tapete, falando mal de você, e você jogando pérolas aos porcos? Quando tem gente ali do lado, ansiando por você, e você ali gastando a sua energia com pessoas que não querem nada? O que você está fazendo? Que direção é essa? É como jogar o seu carro num abismo. O que é isso? Não é covardia, mas é bom senso, é sabedoria. Essa sabedoria vem do alto. Olha para Deus e Ele vai mostrar para onde você deve ir. E Ele foi muito claro com Paulo e Barnabé. Sai daí. Poxa, já fez o que tinha que fazer, agora vai para lá, cidade vizinha. É ali do lado. É ali do lado. Está cheio de gente sedenta esperando por você e você está aí gastando sua energia com gente que está querendo te maltratar, querendo que te apedrejar. Para quê? Quem disse que eu quero que você viva isso? Quer ficar mostrando, como a Alda falou, quer ficar mostrando que você é o todo-poderoso, corajoso? Quem é todo-poderoso e corajoso sou eu. E eis que eu te digo, vá para lá, vá para a cidade vizinha, vá para o lado. E sai desse lugar onde as pessoas não querem você, onde as pessoas querem ficar falando mal de você, onde as pessoas estão ali te maltratando, porque nem mesmo Jesus agradou a todo mundo. Por que você vai querer ficar insistindo em agradar a todo mundo? Forte, hein? Forte. Uau. Ali anunciaram o evangelho, e eles saíram e continuaram a missão, né? Continuaram a missão ali do lado. Não é, a mensagem é a mesma, mas às vezes pode ser que você esteja, como a Renata falando aqui, jogando suas pérolas para quem não tem valorizado. Muito forte. E o que fala muito comigo também, eu sei que vai entrar nisso na próxima aqui, na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado.
porque era aleijado dos pés e nasceu aleijado e nunca tinha andado. Meu Deus. Eles chegaram nesse lugar onde tinha esse homem. Quando eles fugiram, de repente estavam pensando que estavam fugindo das pedradas, mas na verdade era o Espírito Santo direcionando para que um homem, como o amor de Deus é para um, como Deus fala para você, você tem muita importância para mim. Esse um tem importância. Esse um homem, essa uma mulher, essa uma criança, este um senhor idoso, seja quem for, você é único, única, exclusivo, exclusivo, e o amor de Deus é exclusivo para você. Se você tiver um clamor no seu coração, ele vai enviar. De repente, até os apóstolos mais poderosos da época, por causa de uma pessoa, ele muda a agenda dos grandes ministros do evangelho por causa de um. E pode ser que hoje nós estejamos aqui por causa de você, que você seja esse um, que está paralisado talvez a vida toda e nunca saiu do lugar. E hoje nós vamos dar uma palavra de ordem para você, como Paulo fez. Levanta-te e fica de pé, porque chegou o momento de você viver para o reino de Deus. Uau! Estou até impactada aqui com vontade de chorar. Eu, alta responsabilidade. Eu fiquei bem mexida, porque na última live, ao vivo, a gente estava com uma audiência como a gente nunca teve, tão baixa. Em nenhuma outra live a gente teve uma audiência nem perto da que a gente teve na live passada. E eu fui falar, Deus, o que eu estou fazendo de errado? E eu fiquei muito, muito mexida, porque ao mesmo tempo que a gente não se preocupa com o número, eu penso que os números são uma evidência de que a gente está fazendo a coisa certa, né, para Deus. E eu não me importo de estar aqui mostrando essa minha vulnerabilidade, porque eu quero que você saiba que, assim como Paulo falou para aquelas pessoas, né, ei, eu sou um homem como vocês, eu sou como vocês, eu tenho minhas vulnerabilidades, e eu fui buscar isso em Deus. Eu falei, Deus, me mostra se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que a audiência caiu tanto no ao vivo, nesse último sábado? O que está acontecendo? E aí eu vou me emocionar, porque ela foi um anjo de Deus, né? E aí eu recebi no direct, sem a pessoa saber, a mensagem da Tamires. Não sei se, Tamires, você está ouvindo aí, eu quero te agradecer, eu já te agradeci, você sabe disso. E ela foi falando, sabe, sobre o quanto ela estava sendo impactada por essas nossas lives, que ela tinha voltado, ela tinha entrado agora recentemente, foi fruto, né, da minha aula lá na mentoria Eva, da minha participação lá da mentoria Eva, e ela veio e começou a assistir, gostou tanto, e foi lá para o primeiro estudo de Lucas que a gente fez, Alda. E ela veio ouvindo todos os dias, e ela fala, às vezes eu começo ouvindo num dia e no dia seguinte eu termino. Meu Deus. E ela relatou tantas coisas, eu nunca tinha conversado com ela, não a conheço pessoalmente, não tinha tido nenhum contato com ela, e parece mesmo assim, né? A minha percepção é o quanto Deus a usou. E aí eu ainda falei para ela, falei assim, poxa, você está sendo instrumento de Deus na minha vida, porque eu estava tão tristinha hoje, justamente ler a sua mensagem me animou, porque é o que você acabou de falar. Às vezes Deus direciona tudo, mas uma pessoa, e é uma pessoa. Saber naquele momento o quanto você, Tamires, estava sendo alcançada e transformada, e vendo na gente, né, cada palavra que você usou, e assim, realmente é o nosso propósito. Aqui não tem religiosidade, vendo que você é de outra religião, e vendo, né, o quanto o seu testemunho, do quanto você tem aprendido e entendido da Bíblia, o quanto você tem testemunhado um amor de Deus na sua vida, e aí dali você já transbordou para a vida da tua irmã. Então, cada depoimento de vocês, sabe, é uma evidência, como esse homem aqui, né, de que realmente a mensagem que a gente está mostrando aqui, ela é verdadeira e ela tem evidenciado esse poder, né, de fazer milagres e maravilhas. Então, aqui, muito obrigada, Tamires, mais uma vez, publicamente, pelo seu depoimento, pelo seu carinho, e saber que não importa quantas pessoas estiverem,
né? Mais uma vez, Deus mostrando isso para a gente. O que importa é que se uma pessoa tiver, e é o que eu falo, eu já estou sendo tão impactado, né? Já estamos fazendo a diferença, como você acabou de falar, Alda. De qualquer maneira, a gente vai estar sempre querendo, como aqui na Igreja de Atos, né, crescer em número de seguidores, óbvio, sempre esse é o nosso objetivo. Mas é aquilo, uma vida para Jesus, né, já é muito, muito importante. E a tag 4 diz exatamente isso. Veja e haja pela fé das pessoas. Olha que interessante, versículo 9 e 10. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Aqui tem várias coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, como você disse, esse homem ele era aleijado de nascença, ou seja, ele nunca tinha levantado, ele nunca tinha pulado, ele nunca tinha corrido. Quantas pessoas nunca experimentaram aquilo que você está vivendo? E através da sua vida você vai ajudar essas pessoas a experimentarem o sobrenatural de Deus. Então, realmente, sabe, que a gente possa estar olhando para as cidades vizinhas, que a gente possa ser levado não por qualquer vento, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque, e aí, olha que interessante, esse homem, ele não pediu, Paulo, me cura. Ele não pediu, Paulo, eu quero andar. Ele não pediu. A palavra diz que o apóstolo Paulo, é que viu a fé dele. Ele que viu que ele tinha fé para ser curado. E aí Paulo olhou firmemente e deu o comando. E eu estou aqui humildemente compartilhando com vocês. Eu quero essa unção do poder do Espírito Santo que estava sobre Paulo. Que Deus, né, a gente tem ministrado sobre isso, que Deus esteja abrindo a nossa visão, que Ele alargue a sua visão nesse momento, para que você enxergue, assim como Paulo enxergou nesse homem, a fé de que ele podia ser curado, que a gente olhe para as pessoas e veja nelas o poder para ser curada. Que eu possa olhar para você agora, nessa manhã, e dizer para você assim, levanta, fica em pé, você pode ser curado, sim. Eu vejo, eu enxergo em você que você tem essa fé para ser curada, de que você quer essa cura emocional, essa cura física e essa cura espiritual. Levanta aí agora. Eu enxergo em você, porque não sou eu, é o poder de Deus através da minha vida para você. Então levanta aí agora onde você está, fica em pé e corre e vai viver o sobrenatural de Deus, aquilo que você ainda não experimentou na sua vida. Esse poder não está em você, ele está através de você. Não é pela sua própria força, mas é pelo poder de Deus. E eu quero dizer para você, eu sou um canal, eu sou uma ponte. Deus tem me ajudado a estabelecer, a abrir caminhos, que o caminho está aberto hoje. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida, Alda. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Levanta e vá. Flua. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa esse rio fluir através da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Uau, tanta unção aqui na minha cabeça. E eu vi aqui, né, esse homem ouviu, e Paulo viu, e ele creu. Olha o vaso aí, né? Ver, ouvir, e a crença fundamentou, e o que você crê no seu coração, aconteceu, e ele viu que podia ser curado, ele ouviu as palavras, ele não tinha visto Paulo fazer nenhum sinal ainda, mas ele ouviu e creu, e Paulo viu que ele creu, e o Espírito Santo na regência ali, e como eu recebi agora essa palavra para mim, levanta-te, age dentro dessa unção que o Senhor tem te dado, e eu tenho essa unção de cura, eu tenho unção de chamar as pessoas também para o lugar delas em Cristo, em Deus, e eu sei que tem sido uma nova unção
sendo derramada, e como essa conexão com você, Renata, como isso tem me potencializado ainda mais, e como sou grata a Deus pela sua vida, porque quantas vezes você está falando aqui no Modelando Jesus, pensando assim, compartilhando algo que Deus falou com você, e está derramando tudo aqui, eu estou recebendo, e como tem sido extraordinário. Então, eu sou essa uma também, essa uma pessoa que tem sido abençoada pelo Modelando Jesus. De repente, pode ser que o nosso público ainda não atingiu aquilo que nós temos certeza que vai atingir, mas Deus está solidificando as nossas raízes, né, profundamente em Cristo, no amor de Jesus, e tirando toda a possibilidade de qualquer tipo de soberba no nosso coração até, sabe? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que é para explodir, e será grandioso esse projeto no coração, que nasceu no coração de Deus. E eu quero olhar firmemente para você agora, olhar firmemente para você e dizer também, levanta-te e anda, e vai por esse caminho que já está preparado para você. E o Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu, o Senhor te amou e Ele te levantou. Então, abre a tua boca e fala, levanta-te, fique de pé. Começa a pular, começa a andar, começa a fazer algo que você nunca fez antes. O que é que você nunca fez antes? Que agora o Espírito Santo está queimando dentro de você. Então, está na hora. Está na hora de você se levantar e dar esse salto de fé. Dá esse salto de fé. Comece a andar. Comece a dar os primeiros passos, porque o povo verá. Olha só, quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Naquele momento, houve ali algo que o inimigo quis se utilizar daquela circunstância para trazer uma soberba no coração de Paulo. Porque eles gritaram o quê? Os deuses tomaram forma de homens e desceram até nós. Começaram a endeusar Paulo e Barnabé. E o inimigo, ele sempre semeia isso no coração das pessoas, de olhar para nós, pessoas que o Senhor levanta como instrumentos na terra, e querer idolatrar essa pessoa, colocar num pedestal. Acho muito bom mesmo que a Renata exponha aqui a vulnerabilidade e nós possamos ser pessoas que são de carne e osso. E Paulo e Barnabé fizeram de tudo para que isso não entrasse no coração daquela cidade, que queria aplaudi-los de tal forma que eles se tornassem a referência máxima do céu na terra, tomar o lugar de Jesus. E o verdadeiro adorador, ele nunca faz isso. O verdadeiro adorador entende de quem é a glória. E toda a glória é do Senhor Jesus. Amém, amém. Gente, essa semana foi muito poderosa. Muitas coisas aconteceram no meu interior. Eu sou muito grata ao Modelando Jesus, porque, de fato, tudo isso tem acontecido desde que eu comecei o Modelando Jesus, né? Desde que a gente começou essas ministrações, o quanto Deus tem realmente moldado, né? Nos moldado. E é isso, fique firme com a gente. Se você não assistiu às outras edições, vá lá, faça como a Tamires e deixa Deus também te moldar. Nós modelamos Jesus, admiramos Jesus, admiramos o poder do Espírito Santo, e ao passo que a gente faz isso, coloca a nossa atenção nisso, nós estamos sendo moldados, transformados. E, é num pulo. Isso que me chamou muita atenção, como você foi num pulo. Ele não se levantou em câmera lenta, devagarzinho. Ai, primeiro vou esticar uma perna, depois a outra perna. É num salto. Salto de fé. É num pulo. Então, se prepare aí para dar esse pulo e já faça isso aí. Vamos lá, tag 5. Mostre quem você é. Anota aí. Mostre quem você é pelas coisas boas que faz. Olha que tremendo isso. Atos 14, 16 e 17. E quem nos acompanha sabe, né, da pirâmide do indivíduo, que fala que primeiro a gente é, né, a base da pirâmide é o ser, depois é o fazer e depois é o ter. E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, mas Deus, primeiro a gente é. Aí Deus virou e falou assim, ok, primeiro a gente é, mas a pirâmide, você é tudo isso, você é a identidade, capacidade e merecimento.
Uhum. Muitas vezes, a manifestação de quem você é vai vir pelo seu fazer. Quantas pessoas me percebem como um ser espiritual porque eu faço modelando Jesus aqui com a Alda, porque eu abro a minha boca por onde eu vou e eu falo. É pelo fazer que muitas vezes as pessoas vão enxergar quem você é. Não quer dizer que o que você faz é quem você é, mas as pessoas vão ter a evidência de quem você é, da sua essência também no seu fazer. Olha lá, no passado Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é, quem Deus é, por meio das coisas boas que faz. Ele é quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. E é Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Gente, isso é muito forte. O quanto você, assim como Deus, nós estamos aqui modelando Deus, o quanto você tem mostrado quem você é pelas suas ações. Meu marido fala sempre isso, não basta você ser, você tem que parecer ser. Você tem que se mostrar ser. Você tem que fazer o que você é. Você faz aquilo que você é ou você guarda só para você? As pessoas veem quem você é na sua essência ou só você e Deus sabem quem você é na sua essência? O que é que você está mostrando de você para as pessoas? Deus tem trabalhado muito a minha identidade, muito sobre isso. Porque eu era uma pessoa que não mostrava tudo aquilo que eu era. Só mesmo quem andava perto de mim me conhecia verdadeiramente. A primeira impressão que eu passava para as pessoas era uma impressão totalmente errada de quem realmente eu sou. E a responsabilidade é de quem? Das pessoas? Não, ela é minha. Ela é minha. Por isso eu tenho mudado completamente meu posicionamento nas redes sociais. Porque Deus tem falado isso. Eu quero que você mostre quem você é. E me emociona muito isso, porque é muito forte. Eu quero que as pessoas conheçam você como eu conheço. Amém. E do mesmo jeito que o Bruno falou, que eu não tinha o direito de impedir a manifestação, né, o propósito, daquilo que Deus me capacitou. Da mesma maneira que Deus falou lá atrás isso para mim, você não tem o direito de guardar todos os dons e os talentos que eu dei para você. Você também não tem o direito de impedir que as pessoas vejam a filha amada que você é, a preciosidade que você é, porque eu tenho forjado o seu caráter. Você é minha imagem, minha semelhança. E as pessoas, por identificação, vão me enxergar através da tua vida. Você não tem o direito de ficar se escondendo. Você não tem o direito de impedir que a tua luz brilhe, porque não é a sua luz, é a minha luz através de você. Para de se esconder e se mostre mais. Seja mais presente nas redes sociais, porque isso é um instrumento poderoso. E Deus tem trabalhado comigo ser famoso. Era algo muito forte. Eu vou falar para vocês sobre ser famoso na conferência, e vocês também vão ver aqui em outros momentos nas minhas redes sociais o quanto Deus trabalhou comigo. Crenças erradas que eu tinha sobre o que é ser popular, o que é ser famoso, o que é encarar a beleza, porque eu achava que para minha beleza interior, Alda, aparecer, eu tinha que anular a beleza exterior. Meu Deus. Eu não precisava me mostrar como achando que se eu estou mostrando a minha cara, estou querendo mostrar, olha que bonitinho é meu cabelo, olha que bonitinho que é meu perfil, olha que bonitinho é isso. E eu comecei a anular a minha imagem externa, porque para mim, o que era mais importante era o interior, e de fato o que é mais importante é o interior. Mas o interior, ele se manifesta no exterior. Então, mostre quem você é.
pelas coisas que você faz. Assim como Deus mostra quem Ele é, pelas coisas que Ele faz também. Espero que isso tenha feito sentido para você. Respira. Maravilhoso isso. Olha do que está por vir aqui nessa conferência, hein? Imagina! Uau, eu já estou aqui me deleitando. E a palavra diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, realmente, o que você é se manifesta pelas coisas que você faz. E viu Deus que era bom. Por quê? Que tudo que Deus criou em Gênesis capítulo 1 era bom. Porque Deus é bom. E tudo que você faz flui de quem você é. Portanto, o que você faz mostra quem você é. Você não está aqui para ser um fazedor humano. Você está aqui para ser um ser humano. A sua identidade é de onde flui a sua capacidade e o seu merecimento. É da identidade que flui o seu valor e o seu propósito. Está tudo inserido dentro da identidade. Mas da identidade de quem você é, vem o seu fazer. Eu sou adoração. Eu sou adoração, por isso as músicas fluem. Eu sou sabedoria, por isso a sabedoria flui. Porque vem de quem eu sou. Então, realmente, somos semelhantes a Jesus, e ele o tempo todo dizia, eu sou. Por isso, ele fez. E ele manifestou aquilo que ele é. E nós também. E eu peço que você pense bastante, reflita bastante nessa tag, nessa pergunta da Renata. O que você faz reflete quem você é? Ou você está apenas sendo um fazedor humano que bate ponto, que cumpre uma tarefa, mas é uma jornada que não te expressa, que não libera o seu dom. Tem um dom exclusivo que só você tem. Tem uma voz que é só sua. Deus não mandou ninguém para a terra vazio. Todos nós temos uma semente única e exclusiva. Eu tenho um dom que só eu tenho. Você tem um dom que só você tem. E eu quero repetir essa frase da Renata aqui. Você não tem o direito de roubar da humanidade o dom que Deus mandou você para a terra para liberar. Então, em nome de Jesus, eu quero levantar minhas mãos aqui. Porque existe uma voz tóxica dentro de você, e eu convivi muito tempo com essa voz, que é a voz da vergonha, que diz quem você pensa que é. E esse é o tema da nossa conferência. Por isso eu trouxe essa pergunta. Mas para você mudar o tom dessa pergunta, não uma voz acusadora, mas que você possa pensar como ele pensa sobre você, para que você se torne tudo que nasceu para ser. Que a essência de Deus, que foi soprada em você, se manifeste através dos dons que ele te deu. Uau! Muito bom. Ui, vamos lá. Respira! Fui até o banheiro. Ui, vamos lá. Tag 6. Levante-se em ajuntamento. E aí, ainda botei aqui, né? Cristão. Versículo 20 diz assim: mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Eu vou relembrar vocês, né? O que aconteceu aqui? Paulo, né, foi lá, depois desse milagre, desse homem que né, era aleijado desde nascença, ele andou, né, pulou, enfim. E aí o pessoal lá fez o quê? Foi mandar matar os animais, né? E aí o Paulo virou e falou, não, nós somos homens como vocês, e que isso, não é para... A gente veio exatamente para acabar com essas coisas e tudo mais, mesmo assim eles não conseguiram respeitar e insistiram, e aí juntou já com gente, né, que já estavam perseguindo ele lá da outra cidade, vizinhos e tal, vieram e apedrejaram e acharam que ele estava morto. Acharam que Paulo, né, ou seja, ele foi atingido, presta atenção. Meu Deus. Ele foi atingido.
e, achando que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. Deus falou muito comigo nessa passagem. Então, eu vou até deixar aqui do lado e vou falar com você. O que Deus falou comigo aqui? Você não está refém de receber uma pedra. Por mais que você ouça o direcionamento de Deus e vá para a cidade vizinha e você vá para onde Deus está te direcionando, pode até acontecer de pedras baterem em você. Eles, as pessoas, os apedrejadores, sei lá se existe essa palavra, podem até achar que isso te leva à morte. Mas Deus é maior. Agora, o que fez Paulo se levantar? Preste atenção no que Deus falou. O que fez com que Paulo se levantasse foi quando os cristãos se ajuntaram em torno dele. E na mesma hora, Paulo se levantou. Os cristãos não falaram nada, eles somente se ajuntaram. O quanto você... Estou toda arrepiada. O quanto você tem estado junto de pessoas da mesma fé que você. Porque basta elas estarem em torno de você, elas estarem junto de você, e isso faz com que você se levante. Qualquer estilhaço de guerra que esteja sobre você, isso se desfaz. Podem te apedrejar, como aconteceu com Paulo, e acharem que isso te derrubou, e te tirarem de onde você tem que estar, que era a missão dele, era estar ali, naquele lugar. Tiraram ele, apedrejaram e tiraram ele do lugar onde ele deveria estar, o lugar do milagre. Achando que tinham acabado com ele, que ele estava morto, arrastaram para fora. Mas os cristãos encontraram Paulo. Ele levantou e ele foi embora? Não. Ele voltou para o lugar do milagre. Ele voltou para o lugar onde ele tinha que estar. E só no dia seguinte ele foi. Gente, eu não sei se Deus está falando com você, mas falou muito comigo. Meu Deus. Mas falou muito comigo. Não é levantar e vai embora, pica-mula vai embora, não. Vai te fazer voltar para o lugar onde você tem que ficar e mostrar: eu não estou morta, eu estou viva. Apedrejaram, mas não me derrubam. Se tentaram contra você, eu quero dizer agora, quando você tiver ajuntamento, você está junto de quem? Se os cristãos estiverem com você, por você, aleluia, não tem para ninguém. Ele se levantou na mesma... Como é que uma pessoa que estava dada como morta se levanta simplesmente por o fato de ter um ajuntamento e ele volta para o lugar do milagre, onde tinha acontecido um milagre, onde humilharam ele, ele volta e é ele que disse quando é que ele ia sair dali. Não são as pessoas que vão dizer quando você tem que sair do seu chamado, não são as pessoas que vão dizer quando acabou para você, é você que diz. É você que diz. Ninguém tem o direito de te tirar de onde Deus te coloca. Onde Deus coloca você, o trabalho vai ser terminado, como a gente vai ver aqui no final. Então, volta para esse lugar. Se você está... Eu não sei qual estágio que você está, mas o que eu quero te dizer, se tentaram contra a sua vida, se tentaram derrubar, não acabou. A última palavra vem de Deus. Permita que pessoas se juntem ao seu redor e se fortaleça com esse contágio. Volta para o lugar do milagre. E é você quem diz que o seu tempo nesse lugar acabou e que agora Deus está te levando para outro lugar. Ninguém tem o direito de te arrastar para lugar de derrota nenhum. Em nome de Jesus, amém. Eu poderia encerrar essa live aqui agora, porque eu estou assim, transbordando. Fantástico, fantástico, fantástico. E olha, interessante demais, Renata, é que num versículo, olha só, o versículo 18 fala que os discípulos, que os apóstolos tinham muita dificuldade de evitar que o povo sacrificasse a eles como deuses. E no versículo 19, a multidão já queria apedrejá-lo. Aliás, o apedrejaram. Como que você não pode realmente ser guiado pela voz do povo? A voz do povo não é a voz de Deus, gente. Não é. Não é. O que todo mundo faz, que não tem nada a ver,
não siga a voz da multidão, mas sim a voz do Espírito Santo de Deus. E olha, Paulo, ele teve dificuldade de evitar que o povo idolatrasse num versículo. E num versículo 19, os judeus que vieram lá de Antioquia e de Icônio, as cidades por onde eles tinham passado e tinham anunciado o evangelho, e tantos milagres aconteceram, os que se levantaram contra o evangelho vieram persegui-lo naquela cidade e conseguiram fazer com que essa multidão apedrejasse em Paulo e o arrastasse para fora da cidade. Mas assim como a nossa amada Renata falou aqui, Paulo sabia muito bem qual era a voz que determinava o destino dele. Não a voz da multidão, não a voz dos perseguidores, não a voz das pedradas, não a voz das feridas, não a voz de ter sido excluído da cidade, abandonado, rejeitado, porque isso tudo ele recebeu ali. A voz de querer fazer com que ele se tornasse Deus e recebesse a glória que é de Deus. Tudo isso, ele disse não. Tudo isso, ele sabia exatamente quem ele era e também sabia quem ele não era. Então, a identidade revela você, a identidade selada no reino de Deus, a identidade real, que nós estamos tratando na Conferência Águia Mãe, ela faz essas duas coisas, ela define quem você é, mas também define quem você não é. Você não é Deus. E você também não é essa pessoa rejeitada, maltratada, abandonada, ignorada. Essa voz não é de Deus para você. Você pode estar ferido. Você pode estar até parecendo uma pessoa como morta, mas quando você ouve a voz certa, e esse corpo, né, o corpo de Cristo que veio ao redor de Paulo e o abraçou, trouxe esse óleo, trouxe essa unção do amor que renovou de novo. Como nós somos renovados na presença do amor dos irmãos, na presença do amor das pessoas que realmente veem conosco, tem a visão do reino conosco, a visão de Deus, a visão de Jesus, de exaltar o nome dele e de viver para a glória dele aqui na terra. Quando estamos juntos, quando estamos em oração, basta de repente você começar a cantar, você começa a adorar, a presença de Deus vem, e quanto mais nos reunimos, né, o fogo aquece, porque quando as brasas juntas do altar, o fogo é mais rápido. Então, realmente, como é bom estarmos juntos aqui no Modelando Jesus. Receba a força de Deus onde você estiver. Você não está morto, você não é rejeitado, você não é ignorado, nem abandonado. Você tem um propósito, o propósito de Deus na sua vida é que você faça parte do propósito de Deus na Terra. Que coisa linda! E não acabou ainda. O propósito de Deus na sua vida não acabou. Você pode voltar para o seu lugar. Voltar para aquela cidade. Entra na cidade de novo e no dia seguinte segue em frente, porque tem mais ainda para você. E eu recebo essa palavra no meu coração. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Tag 7. Dê coragem para ficarem firmes na fé. Versículo 22. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Uhum. Bom, aqui eu refleti muito também, vou falar, Deus, como assim? Mas vamos primeiro pegar essa parte da tag. Repare que Paulo ele se levantou por conta do ajuntamento, como a gente viu na tag anterior. Então, o quanto você tem se fortalecido com as pessoas que têm andado com você. Porque se você quiser estar sozinho, você fica muito mais vulnerável, né? Você fica muito mais vulnerável. Então, eu tenho essa mania, né? Eu adoro um grupo de pessoas ali para estar junto comigo. Então, né? A gente tem um grupo do Modelando Jesus, tem um outro grupo que me ajuda nas minhas redes sociais também, do meu profissional, porque eu vejo que quando estou em grupo, às vezes é engraçado que uma delas chega e fala assim, mas eu não falei nada, não, mas você me ajudou muito. Aí a pessoa fica olhando para mim, como assim eu ajudei? Eu não falei nada. Eu falei, ajudou muito, só o fato de você estar aqui olhando para mim, trazendo a tua energia, gatilhou algo no meu coração, me deu um insight e tal. Elas ficam muito... É muito engraçado as nossas reuniões profissionais,
Porque é isso, sabe? Eu vivo modelando Jesus verdadeiramente, é um reality mesmo. E essa energia das pessoas que estão com você. Então, seleciona bem quem são essas pessoas que estão perto de você, participa, que elas vão estar te fortalecendo e tal. E que você também possa, e eu me vejo muito fazendo isso, e eu quero poder hoje estar transbordando assim também na sua vida, de animar, da coragem, fica firme, fica na fé, sabe? Hoje mesmo, né? Eu estava mandando uma mensagem para uma seguidora, uma querida, e eu falando: fica firme, você entrou num propósito aí de 21 dias, ok, né? Tá na guerra, mas ó, a gente está aqui com você, fica firme, coragem, se fortalece, fique firme na fé, fique firme. Então, esse é o papel quando a gente anda junto, de poder estar contribuindo para que as pessoas que estão perto da gente fiquem firmes na fé, continuem aquilo que elas precisam fazer. E essa parte aqui do sofrimento, Alda, eu não sei qual a revelação que Deus te deu, mas eu creio que isso aqui pode ser né, um versículo para trazer muito, talvez má interpretações, né? Uhum. De que ele aqui ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E aqui eu entendo o seguinte: depende de pessoa para pessoa. Eu creio que algumas pessoas que tiverem com seus corações endurecidos e realmente não tiverem dispostos, né, a pagarem um preço por Jesus, a pagar um preço de assumir a sua vulnerabilidade, como eu já falei aqui hoje, talvez seja uma vida de muitos sofrimentos, sim, para poder entrar no reino de Deus. Mas eu creio que aqueles que abrirem seus corações para Deus, para ouvir a voz de Deus, Ele vai poupar muito, mas muito, sabe? Então, é a pergunta do início dessa live. Ele está no controle, mas quem está na direção somos nós. Ele vai chegar e vai dizer para você assim: olha, ali tem um buraco. Mas se você não ouvir e não olhar e desviar do buraco, você vai cair no buraco. Então, está com você. Se essa for a sua trajetória, se esse for o seu caminho, com muitos buracos, com muitos altos e baixos e com muitas né, turbulências, ok. Mas eu creio que o reino de Deus, a pessoa aliançada mesmo, pode passar pelos sofrimentos, pode até passar, mas eu não vai nem encarar como sofrimento, porque a armadura de Deus vai estar tão firme, que não vai atingir. Não sei. É o que ficou no meu coração. Queria ouvir você também. Amém. Eu acredito que Paulo estava trazendo, contando a história, né? Porque por onde eles passaram, eles foram perseguidos. E então eles queriam trazer essa visão de que as pessoas podem até perseguir você vai passar por sofrimento, porque nós sofremos quando ouvimos um comentário negativo, quando o que nós anunciamos não é recebido com alegria, com a honra que merece ser recebida. Então, trouxe sofrimento para você o fato de ter 21 pessoas na live. Foi um sofrimento. Sim ou não? Foi um sofrimento, né? Eu tenho dito, né? Crescer dói. Crescer dói. Então, eu tenho passado por sofrimentos essa semana, assim, Deus me levou, independente disso, né? Eu fui fazer uma sessão aí de fotos, onde Deus trabalhou comigo, essa coisa aí que eu já participei com vocês, sobre a essência e a voz de Deus muito clara, falando, né, sobre isso. Eu entrei em muitos conflitos comigo mesmo, onde Deus me levou a raízes profundas. Aí. A raízes profundas. Então, assim, houve sofrimento, houve dor. Dor. Sombra de dúvida, houve dor. Mas é esse sofrimento que é de cura, né? Então, Exatamente. é o que você está trazendo aí. É o que é o sofrimento? Né? Crescer dói.
Mas é esse sofrimento que eu considero bom, igual as dores de parto, né? Isso que eu ia falar, são as dores de parto, para que Cristo seja gerado. É uma dor, mas depois passa, depois esquece, você lembra da parte boa, alegria. Né? Da Isso. alegria. Então, eu creio que é isso aí. E pode ser, porque também, Renata, hoje tem um evangelho que é uma graça que leva a pessoa a acreditar que se você estiver em Jesus, você não vai ter sofrimento nenhum, você não vai passar mais para nenhuma tribulação. E aí as pessoas ficam naquele relacionamento que eu já falei aqui em outra live, do bem me quer, mal me quer com Deus. Se está tudo bem, se está dando tudo certo, do jeito que eu espero que Deus haja a meu favor, então eu amo a Deus, então Deus me ama. Mas se não, então Deus não me ama. Então, eu só estou debaixo da vontade de Deus se estiver dando tudo certo, então Deus está me abençoando. Não, eu estou debaixo da bênção em qualquer momento. E no mundo tereis aflições. Sim, Jesus falou isso. Você vai passar por aflições, porque senão você não vai crescer. É a resistência que gera o músculo. Então, o músculo sofre dói quando você faz ali o seu tríceps, o seu bíceps, vai doer esse músculo, porque ele está crescendo, está se fortalecendo. Então, para você ser forte na sua fé, o Senhor vai permitir, sim, que você passe por situações adversas para mostrar o seu calibre, o calibre do seu caráter, o calibre da sua fé, para mostrar que você já passou desse teste, para você ser aprovado para um nível mais alto. O mestre vai passar o aluno pelo teste. E todo teste é sofrimento. Você aprender dói também, aprender a se esticar e aprender algo novo, crescer dói. Mas olha, é aí que vem o reino de Deus, porque a alegria que te está proposta, a alegria de nascer algo novo, quando você vê o resultado do seu crescimento, o crescimento de outras pessoas que vão aprender com você, e você vai levá-los a voar mais alto, vai abrir caminhos para eles, né? Eu levo as pessoas a voar como águia, você abre os caminhos para elas. E assim somos fortalecidas, né? Tem todo sentido, né? Total sentido quando a gente olha para a vida de Jesus. Ele também passou por sofrimentos, a ponto de chegar para falar para o Pai, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, houve sofrimento, até mesmo com Jesus, então por que nós não iríamos passar? Mas é aquele sofrimento que é por um propósito, então não é que a gente vai atrair problemas. Não é problema. As pessoas acharem que elas têm de passar por problemas, e isso, infelizmente, a gente vê que é comum. No coaching, a gente vê pessoas se auto-sabotando, pessoas atraindo sofrimentos que Deus falou assim: epa, mas isso aí não era para você estar passando, não. Uhum. Então, Jesus já passou, né? Jesus já pagou. Sofrimentos e sofrimentos. Isso é bom a gente deixar. É bom passar, não ficar lá, né? Você não vai ficar em sofrimento a vida inteira. Você não dá a luz todo dia. Verdade. Você não dá a luz todo dia. É um sofrimento com propósito, né? É o pagar o preço. É você entender que você vai adiar, por exemplo, adiar o prazer temporário agora para algo que vem depois. Isso é uma escolha, uma disciplina. Toda disciplina dói. A Bíblia fala: nenhuma disciplina é vista como coisa feliz como na hora, mas depois ela vai produzir um fruto que vai te dar muita alegria. É um exercício. Mas olha só, o foco é o reino de Deus. O foco é o reino de Deus. Entrar no reino de Deus. O que é isso? Entrar debaixo do governo, da soberania do Espírito Santo guiando você e levando você. Pode ser que ele te leve a uma cidade onde as pessoas vão te perseguir, onde nem tudo vai acontecer como você esperou, mas continue na jornada, porque o foco é o reino de Deus. O foco é o reino de Deus. Ele continua amando você, ele continua fortalecendo você, e nesse momento em que você vai sentir ainda mais o poder, a presença, a palavra de Deus se fortalecendo, as pessoas se unindo a você, como é lindo, como é lindo. A questão é como você vai passar. E eu te digo, faça essa escolha agora, que é inegociável. Tem algo inegociável no meu coração. Não importa o que eu estiver passando, eu escolhi adorar. Não importa o que eu estiver passando, ele me
ama. Ele me ama hoje, ele me ama de manhã, à tarde, à noite, não importa onde eu estiver, se eu estiver lá no mais profundo abismo, até ali, a mão do amor vai me encontrar e me sustentar. Então, eu quero dizer essa fala para você. Talvez você esteja passando um período onde está sofrendo e está pensando que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei, porque você é meu, você é minha. Eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa força, e nessa fé, nós estamos aqui para te animar, e como os apóstolos fizeram, te dar coragem para continuar. Coragem, levanta-te, canta um cântico novo, levanta-te, proclama a palavra, levanta-te, se posiciona. Você não pode permitir que a sua alma seja aquela que rege as suas escolhas, mas seja regida pela voz do Espírito Santo de Deus, daquele que te ama. Amém? Amém, gente. Então é isso. Esse foi o nosso estudo de hoje, maravilhoso. Assim, que Deus continue mostrando para você esse caminho que está aberto aí diante dos teus olhos, que você possa pegar a direção da sua vida e seguir por esse caminho, um caminho que é maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, um caminho onde poder e maravilhas seguem. Continue firme, continue conosco. Como Paulo, né, e Barnabé, eles viajavam juntos, eu estou aqui com a Alda, eu também tenho uma outra aqui, ó, quem está aqui do meu ladinho. Júlio! Linda, hein? Uau! Tenho sempre pessoas ali que estão junto com você, te ajudando, te fortalecendo, sendo uma alavanca na sua vida. Como eu sou grata para a vida dessa menina aqui, esse ódio, ela que é responsável por grandes viradas na minha vida, o incentivo dela. Então, que você possa também aí, né, ter pessoas aliançadas com você, pessoas que estão ali junto, né, passando por sofrimentos, muitas vezes também com você, mas uma fortalecendo a outra, e é isso. Então, minha gratidão a todos vocês aqui do Modelando Jesus. Vamos aí continuar firmes e fortes, coragem, né? Vamos ficar firmes aí na fé. E é isso. E, Alda, minha gratidão. Gratidão. Né, como a gente falou, a gente fez esse estudo de hoje, né, inédito, na sexta-feira, num dia anterior, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então, amanhã, né, vai ao ar no horário de sempre, porque nós temos esse compromisso com vocês, nós temos essa seriedade com aquilo que Deus nos confiou e, acima de tudo, a verdade. Então, sempre a verdade. Nós estamos aqui para modelar Jesus, e eu escolhi Te Adorar. Acho que você podia bem cantar esse louvor para finalizar o estudo de hoje e bora. Expectativa para a nossa conferência aí. Águia Mãe, gratidão pelo convite. Gente, lembre-se de participar no grupo do Telegram, lembre-se de curtir essa live aqui, para que o YouTube entenda que é uma live boa, que é um vídeo bom, que possa estar entrando e alcançando mais e mais vidas. Convide pessoas para estarem conosco, mensagens no Instagram, seguindo aqui no YouTube. Continua firme, dê esse depoimento, viu? Muito alegra o nosso coração ouvir o quanto Deus tem ministrado na sua vida. Obrigada por tudo. Beijo. Até sábado. Aleluia! Eu escolhi a melhor parte. Quero estar em tua presença, ouvir tua voz, me prostrar aos teus pés, meu Senhor. Meu vaso quebrado, derrama o meu nardo, nada é mais precioso pra mim do que estar aos teus pés, te adorar, meu amado Jesus. Pra te adorar, adorar, pra te adorar, adorar, pra te adorar, adorar,
nasci. Senhor, eu escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar, escolhi adorar. Amém. Escolhi adorar a Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária na presença do Senhor e continue modelando Jesus, modelando Jesus. Eu estou modelando Jesus. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau, galera.